Graças a Deus, meus queridos irmãos, convido a igreja para que abra o Santo Livro, o livro dos Juízes. Juízes, capítulo 6. Como que Deus faz o reino avançar numa época onde o povo faz aquilo que é reto aos seus próprios olhos? E eu digo isso não somente da época do livro dos Juízes, mas digo também a nosso respeito. Uma das formas é Deus lidando com as nossas fraquezas. E é isso que nós vamos ver hoje. Eu peço que você deixe o texto sagrado aberto. Nós não leremos todo o texto, mas leremos à medida em que a exposição ocorrer. Como Deus lida com as nossas fraquezas? É uma pergunta que você pode encontrar ao longo da história da humanidade, e principalmente do povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E isso chega parte da Bíblia e chega até os nossos corações. Talvez você esteja nessa noite dizendo: poxa, como que Deus vai lidar com o meu pecado? Ah, se a igreja soubesse, se os irmãos soubessem o tamanho das minhas aflições, dos meus desafios, dos meus sofrimentos. Portanto, hoje, a narrativa de Juízes, capítulo 6, vai nos ajudar a entender como que Deus lida com a minha e com a sua fraqueza. Nesse capítulo, nós encontramos a história de um homem chamado Gideão. Gideão é um homem que se via fraco, inadequado para o trabalho de Deus. É um homem que se escondia do inimigo, trabalhava secretamente para sustentar a sua família e duvidava da sua própria capacidade. No entanto, Deus viu algo em Gideão e o usou para a sua glória. Um homem aparentemente frágil, usado para a glória de Deus. Portanto, ao longo da história, nós vamos testemunhar como Deus lida com a fraqueza de Gideão e do povo de Israel. Ele não apenas chama este homem para uma grande missão, mas também o capacita, o orienta e o fortalece em seu caminho. Deus transforma a fraqueza de poder, a sua dúvida em fé e a sua hesitação em coragem. Essa história não é apenas de Gideão, é a nossa história também. Muitas vezes nos sentimos fracos e inadequados para o trabalho do Senhor. No entanto, da mesma forma como Deus agiu na vida de Gideão, Ele está pronto para agir em nossa vida nesta noite. Ele não apenas reconhece nossas fraquezas, mas nós aprenderemos aqui nesta noite que além de Deus saber, ter conhecimento da sua fraqueza, Ele pode usá-la para manifestar a sua glória. E é isso que nós veremos hoje. Como que Deus lida com as fraquezas, baseados em Juízes capítulo 6. E aqui, irmãos, eu dividi o texto em 4 cenas, e em cada cena Deus vai lidar com uma fraqueza. Na primeira cena você vai ter a opressão midianita, versos 1 a 10. Na segunda cena nós temos o chamado de Gideão, versos 11 a 16. Em terceiro lugar nós veremos a missão de Gideão, versos 17 a 35, e o pedido de Gideão, encerrando assim a narrativa, versos 36 a 40. Vejamos, portanto, primeiro a opressão midianita, versos 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles,
nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os quantos vos oprimiram. E os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terras habitais. Contudo, vamos todos ler essa parte final? Não destes ouvidos à minha voz. Outra vez Israel com problemas. E isso é corriqueiro no livro dos Juízes. Mas eu quero chamar a sua atenção porque essa opressão é a pior de todo o livro até agora. Do capítulo 1 ao capítulo 6, essa é a pior opressão, porque nós vemos que os midianitas não estavam apenas preocupados em controlar Israel politicamente. Eles estavam preocupados em saquear Israel de todas as formas. O texto vai nos dizer que, no verso 2, que os israelitas fizeram casas nos montes. O problema era tão grande que eles fugiram para as cavernas e ali moraram. O texto vai dizer no verso 4 que eles assaltavam as lavouras como gafanhotos. Não poupavam nada que estivesse à sua frente, conforme o verso 4. Os israelitas, portanto, começaram a passar fome, e toda a terra prometida, a terra que emana leite e mel, passou a ser desolada. Os israelitas, o povo de Deus, começaram a passar fome. Nós lemos no início do culto, Salmo 144, o Deus Todo-Poderoso, o Deus guerreiro que vai à frente e vence os inimigos do seu povo e abençoa a terra. Parece que aqui alguma coisa aconteceu, porque a terra está desolada e a fome se instalara no meio do povo. O verso 6 vai dizer que a situação era tão estarrecedora que os israelitas se enfraqueceram e gritaram ao Senhor, eles clamaram. Vocês estão acostumados com isso no livro dos Juízes. E o que é de se esperar agora? O ciclo dos Juízes, o povo cai em idolatria, eles clamam a Deus e Deus envia o libertador. Aconteceu isso com Eude, Otiniel, Baraque, mas nesse caso há algo diferente, eu gostaria de chamar a sua atenção. Deus não envia um libertador. Deus quebra a expectativa do povo no primeiro momento. O povo pede salvação, envia-nos um libertador. E Deus manda um profeta com sermão. Já pensou nisso? Nós lemos aí a partir do verso 7 que Deus envia um profeta. E a mensagem do profeta é clara. Deus diz: eu vos tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Eu disse que estaria com vocês, mas vocês não me ouviram. Isso mostra algo brilhante e profundo para nós, acerca de como Deus estava preparando Israel para entender a profundidade do seu pecado, aonde a idolatria levou aquele povo. E aqui é a primeira fraqueza que Deus trabalha no povo, a saber, o remorso. O texto diz que eles haviam clamado a Deus: socorro, Senhor, atenda-nos, salva-nos. Mas, ao que tudo indica, diante do sermão deste profeta, o povo não estava verdadeiramente arrependido. Ele estava sofrendo por conta dos midianitas, mas não por conta da idolatria. Então, Deus, antes de enviar o libertador, fala: arrependam-se dos seus pecados. Vocês não deram ouvidos à minha voz. Irmãos, essa é uma lição profunda que nós devemos aprender hoje. A Bíblia faz uma distinção clara sobre arrependimento e remorso. O remorso se concentra nas consequências dos nossos pecados, ao passo que o arrependimento se concentra no próprio pecado.
em como ele nos afastou de Deus e não do nosso conforto. Israel deveria estar chorando, não por conta da opressão dos midianitas, mas por conta do afastamento com Deus. Veja, o remorso está mais ligado à nossa horizontalidade, ao que acontece no cotidiano, do que com a nossa verticalidade, com o nosso relacionamento com Deus. A grande implicação para nós, portanto, é que às vezes nós rogamos por salvação, por transformação, quando Deus quer nos dar um sermão primeiro. É verdade, todos nós temos problemas na vida, eu não estou dizendo que não. Pais aqui presentes nesta noite podem ter inúmeros problemas com seus filhos. E às vezes as pessoas pedem ajuda, não só ao pastor, mas aos irmãos em Cristo, aos presbíteros, aos diáconos, aos familiares. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você está preparada para ouvir que você não foi um bom pai? Uma boa mãe? Mas eu dei tudo. Não, não é isso que a Bíblia cobra de você primeiro, não. Marido, vocês foram pastores dos seus lares? Mulheres, vocês foram verdadeiramente auxiliadoras? E isso é a mesma coisa no casamento. Às vezes nós recebemos casos com o casamento aos frangalhos. Olha, faz alguma coisa. Não é assim. Você tem que estar preparado para ouvir aonde você está errando. É como uma cirurgia. Você tem que mexer no tumor, tem que rasgar, tem que sangrar, a fim de visar a cura. Israel queria um libertador. E Deus falou, senta todo mundo no banco e ouça o sermão. Eu dei tudo para vocês. E vocês viraram as costas para mim. Deixa eu perguntar, tem alguma área da sua vida em que você precisa ouvir um sermão de Deus? Tem alguma área da sua vida que você sinta remorso e não arrependimento verdadeiramente? Porque o remorso, irmãos, não tem a força de nos deixar enojados acerca do nosso pecado, como deveria. Uma coisa é o ladrão sofrer e chorar por conta da prisão. Outra coisa é ele chorar porque ele desapontou a Deus. São coisas diferentes. E essa é a primeira fraqueza que Deus trabalha. Remorso é diferente de arrependimento. Antes da salvação, é necessário você ouvir o que Deus tem para te falar. Mas em segundo lugar, nós vemos uma outra cena. O chamado de Gideão, versos 11 a 16. Eu peço que você acompanhe comigo. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abisesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, ó, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, vamos todos juntos, verso 16? Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Amém. Aqui é o chamado de Gideão, famoso chamado de Gideão. E nesse chamado nós vemos que ele está malhando o trigo no lagar. Coisa que era incomum na época. E a gente vai ter maiores considerações mais à frente. Mas aqui o texto mostra-nos que Gideão faz duas objeções ao anjo do Senhor. Primeira objeção, dos versos 12 a 13, Gideão, ao conversar com o anjo do Senhor, vai dizer que Deus não estava com o povo. Então ele questiona.
até onde o Deus de Israel é de Israel mesmo. Deus é contigo, e ele responde: ah, se Deus fosse comigo, se Deus fosse com o seu povo, ele teria nos libertado há muito tempo. Como os nossos pais nos contaram a história da libertação do Egito. Veja que Gideão conhecia essa história. Mas onde está o Senhor? É óbvio que ele não está conosco, como estivera outrora com os nossos ancestrais. Irmãos, essa primeira objeção mostra-nos dois erros que eu e você podemos cometer ao longo da vida. O primeiro deles é entender que só porque um problema se avizinhou de nós, Deus nos abandonou. Quem disse que uma coisa tem a ver com a outra? Só porque Israel estava sendo oprimido, e nós sabemos por quê, por conta da idolatria, ou seja, não é porque você é crente que Deus vai livrar você das consequências do seu pecado. E quando Deus te apertar por conta desse pecado, não significa também que Ele abandonou você. Porque Romanos capítulo 8, verso 28 vai dizer para mim e para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas há um outro erro nessa objeção. Esperamos Deus fazer algo em nós ou por nós, ao invés de dizer para Deus: eu estou aqui, o problema é grande, mas eu creio que o Senhor vai me usar. O que Gideão está falando aqui para Deus, irmãos? Resolva o nosso problema. Ele não está dizendo: eu estou me alistando para servir, para lutar pelo reino, como nós vimos no último sermão, no capítulo 5. Ele está dizendo: não, Senhor, o Senhor tem que resolver as consequências dos nossos pecados. E isso não existe. Não devemos pedir para que Deus suma com os nossos problemas. Devemos pedir para que Ele nos fortaleça diante dos nossos problemas, para enfrentar os nossos problemas. Mas há uma segunda objeção. Além de Gideão falar que Deus abandonou o seu povo, Gideão faz uma objeção nos versos 14 e 15, alegando a sua inferioridade. O texto vai dizer: o anjo chega e diz que ele é um poderoso guerreiro, é um homem valente, mas Gideão está malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de espremer uva. Mas ele estava se escondendo dos midianitas, ele estava com medo. Alguns acham que quando o anjo chama, no verso 12, valente, alguns estudiosos entendem que Deus está zombando de Gideão. Outros entendem que Gideão não entende assim, mas se faz de humilde. Outros entendem que Gideão é forte. O anjo do Senhor reconheceu isso nele. Mas quando o anjo diz isso para Gideão, ele diz: não, eu sou muito humilde. Eu não sou mais forte. Ele sabia que ele era forte. Eu acredito que é a mistura das duas coisas. A explicação melhor é que, de fato, Gideão era um poderoso guerreiro. O anjo do Senhor não estaria brincando com coisa séria. Gideão era capacitado, tinha estratégia de guerra, homem valente, mas que estava passando por um momento difícil da sua vida. Um momento de medo. Quem de nós nunca passou, não é? Será que é só Gideão mesmo? Há momentos da vida que nós estamos nas alturas da vida espiritual. As pessoas se espelham na gente. Falam: nossa, eu admiro você porque você é forte. Mas há momentos que o desânimo vem, a tristeza nos abate. Mas isso não faz de nós menos filhos de Deus do que ontem. Não faz com que o chamado de Deus seja retirado de nós. E o anjo do Senhor reconhece isso. É como se o anjo do Senhor dissesse para Gideão: assuma a sua identidade, deixe de ser tolo, Gideão. Gideão está certo em afirmar que ele não vai conseguir libertar Israel com a sua própria força. E Deus está certo em afirmar que Ele salvará Israel, juntando com a sua força. Como povo de Deus, irmãos, nós precisamos agir da mesma forma. Reconhecer, por um lado, que nós temos nossos dons e habilidades, mas que sem o poder de Deus e a companhia de Deus,
nós não vamos para frente. Gideão era um homem valente, mas se Deus não estivesse com ele, ele sabia que nada adiantaria. E aqui eu vejo que Deus trabalha a fraqueza da tolice nesse cenário. Gideão acreditava que só porque Deus enviara os midianitas, e foi o próprio Deus mesmo, Deus abandonou o seu povo. Não, Deus não abandonou o seu povo. Ele vai enviar o castigo e assim levantar homens para vencer a batalha. Em momentos difíceis, Deus age assim conosco. Mas a penúltima cena nos chama a atenção. Nós então passamos do chamado de Gideão, onde nós vemos Deus tratando da tolice, do medo e da covardia, para a missão de Gideão, que começa a partir do verso 17. Aqui nós vemos que a missão de Gideão era construir um altar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, destruir outro altar. Versos 17 a 24 vai mostrar para nós que ele constrói um altar. Se não, vejamos. Ele respondeu: se agora achei mercê ou favor diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne num cesto, o caldo numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lo apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-no sobre esta penha, ou esta pedra, e derrama-lhes por acima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje, esta é o altar em Ofra, que pertence ao Abiesritas. A primeira parte, então, dessa missão é construir um altar ao verdadeiro Deus. Nós vemos que Gideão se mostra profundamente agradecido ao saber que ele poderia ter morrido porque ele viu o anjo do Senhor face a face, mas Deus graciosamente não mata Gideão. Pelo contrário, Deus envia a ponto de Gideão dizer: aqui significa que o Senhor é Shalom, o Senhor é paz. Gideão não pensa mais que Deus abandonara seu povo, mas sim que Deus está com eles para lhes dar paz, na medida em que o adoram e o cultuam. Aqui é tudo lindo, maravilhoso. Aqui é a cena de restauração. Gideão está agora restaurando o culto a Deus, a começar com sua própria vida. Mas tem um problema. A segunda fase da missão. A primeira é mais tranquila. É construir um altar ao Deus verdadeiro. É reconhecer que Ele é o Deus dos céus e na terra. E só Ele é digno do nosso culto, louvor e adoração. Mas a segunda etapa da sua missão é a destruição dos altares dedicados aos falsos deuses. Versos 25 a 35 vai dizer-nos que naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas e pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Ou seja, o pai de Gideão é o sacerdote ao culto idólatra, e agora ele vai ter que enfrentar o próprio pai. A terceira fraqueza que Deus vai tratar aqui é a nossa idolatria, nosso secularismo. O texto continua: então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite.
Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele, cortado. E o referido, segundo o boi, fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Olha, irmãos, neste exato momento da narrativa, é curioso. Aqui estamos diante do povo de Deus. Tem um poste ídolo a Baal. Alguém é chamado por Deus para derribar e fazer um culto ao Deus verdadeiro. E quando o povo acorda, fala, quem foi que destruiu isso? Gente, já parou para pensar nisso? É algo óbvio que estava errado. Era muito óbvio. Mas quando alguém foi mexer no óbvio e errado, o povo se alarmou. E olha a reação do povo. Verso 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, o pai de Gideão, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contenderei vós por Baal? Vão brigar por ele? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jeru-Baal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Só até aí, por enquanto. Não é de se admirar que Joás tenha um altar, um poste ídolo, um culto às divindades. Embora Joás tenha ensinado acerca do Deus verdadeiro a Gideão, porque no verso 25 nós vemos que ele conhece a história dos seus antepassados, nós devemos entender como que funcionava a idolatria naquele período. Aprenda uma coisa, os israelitas nunca... Houve uma tentativa com Jezabel, mas tirando essa exceção, os israelitas nunca aboliram o culto ao verdadeiro Deus. Nunca. O que eles fizeram foram unir o culto a Yahvé com as divindades pagãs de Canaã. Aí que está o problema. E a gente pode falar, nossa, que coisa feia, né? Como eles poderiam adorar Baal, o Deus da chuva, adorar Zerá, a deusa da fertilidade, o Deus do sexo, da beleza? Que coisa ridícula. A diferença para nós é que nós só tiramos os postes. O homem continua recriando essas divindades ontem, hoje e até Jesus voltar. São as mesmas divindades em qualquer época. Veja, as pessoas menos ambiciosas, o que elas desejam? Segurança, conforto, diversão com a família. Os mais ambiciosos procuram riqueza e poder. Mas em qualquer época é nos oferecido forças para satisfazer essas coisas que tanto buscamos. Pense comigo, irmãos, nesta noite. Por que que vocês acham que há tanta guerra política no nosso país? Eu não estou dizendo no alto escalão, estou dizendo entre nós. Por que que 2018 nós vimos famílias deixando de falar uns com os outros? Sabe por quê? Porque nós, como este povo, elegemos monumentos e dizemos, eles vão resolver aquilo que eu não posso fazer por mim. É assim que funciona. Quando nós aderimos idolatrias políticas, é que nós estamos vivendo um momento tão difícil, tão opressor, que nós falamos, poxa, essa pessoa, esse partido e essa ideologia vai nos salvar. Ídolos. Isso acontece com profissão, com estilos de vida, com entretenimento, com todas essas coisas prometem melhorar a nossa vida além daquilo que nós conseguimos. E por que essas coisas são tão tentadoras para mim e para você? Porque o ídolo é manipulável. Quando você se rende a ele, dá a impressão, e essa impressão é enganosa, que você vai conseguir o que você quer, sem perder a sua liberdade. Lé do engano.
Os ídolos nos escravizam. E aqui Gideão teve uma missão. Antes de Deus livrar o povo dos inimigos externos, eles deveriam se livrar dos inimigos internos, os ídolos de Canaã. Geralmente é assim que os avivamentos acontecem. Deus não vai nos ajudar, e aprenda isso. Deus não vai ajudar você, seja com dinheiro, relacionamento, enquanto você der o mesmo valor a Deus do que você dá aos ídolos. Com Deus essa conta não fecha, não funciona. Você fala, não, Deus é Deus, eu só creio em um Deus todo-poderoso, mas você dá o mesmo valor ao dinheiro, aos relacionamentos, aos ídolos da vida. Basicamente, Gideão fica sabendo que Deus tem que ser o Senhor de todas as áreas. Israel não pode ter um altar aos ídolos de Canaã. Não pode. Ou é Deus, ou é Deus. Não podemos usar Deus para alcançar o que desejamos. Ele tem que ser aquilo que desejamos. Gideão, o texto vai dizer que então ele passa a unir forças, ele vai à noite para não ser pego, usa de inteligência, o povo se levanta contra ele, tenta matá-lo, e o pai sai em defesa dizendo, olha, se vocês acreditam que Baal é um Deus, ele vai se defender. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse último aspecto, para a última. Gideão estava disposto, olha só, a renegar a sua família e toda uma cidade. O que Gideão aprendeu, nós vamos aprender ao longo da vida. Se você não aprendeu ainda, você vai aprender uma hora ou outra. Que servir a Deus significa deixar para trás o temor de homens. Ou Gideão queria ser amado pela cidade do seu pai, ou ele queria ser um guerreiro diante de Deus. As duas coisas não casariam. E vai chegar um momento na sua vida, meu irmão, minha irmã, onde ou você vai querer ser aplaudido pelos homens, ou você vai querer ser fiel a Deus. Vai ter uma hora que você vai desejar com todas as suas entranhas, coração, desejo, que as duas coisas caminhem juntas. Nós queremos ser homens e mulheres de Deus e que as pessoas os amem, mas nem sempre isso acontece. Não vou dizer que sempre somos odiados por ser homens e mulheres de Deus. Às vezes não. Mas vai ter um momento que isso vai acontecer. E eu estou dizendo que isso não começa com os midianitas. Começa entre o povo de Israel. Isto é, entre nós, igreja. Você vai sair dessa noite aqui escolhendo o quê? O favor dos homens ou de Deus? Talvez você esteja nessa encruzilhada, nesta noite. Ou eu sou fiel a Deus ou aos homens, não dá. Pense nisso. Porque Deus precisa de pessoas assim, só assim conseguiremos levar o reino avante. Por fim, o texto termina dizendo aí que Gideão faz um pedido a Deus quando ele entende que os midianitas, essa informação chega a ele, estão se preparando para o novo saque. Nós vemos isso a partir do verso 33. Diz assim, e todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas se ajuntaram após ele, seus familiares. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus. Agora Gideão ele percebe que os midianitas estão se preparando para um novo ataque. Ele acabou de reformar o culto em Israel, e entendendo que Deus agora estaria com o povo. Mas agora Gideão faz um pedido antes de ir à guerra. E é aqui que eu gostaria de me concentrar com vocês. O texto diz, se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor,
então conhecereis que hás de livrar Israel por meio intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Essa passagem, esse momento da história de Gideão, a sua última fraqueza é tratada, o medo. Há muitos debates sobre o que isso significa. Alguns vão para um extremo dizendo, olha, Gideão foi um fraco, covarde, ele está errado. Há outros que vão para outro extremo dizendo, Gideão está tão certo que eu tenho que repetir isso ao longo da minha vida. Pessoas que testam a Deus. Reverendo Dr. Eber Jr., Campos Jr., no livro Tomando Decisões Segundo Deus, ele escreve exatamente isso. Às vezes há pessoas dentro da igreja que procuram pequenos sinais diante de Deus. Aí ele cita uma história. Um homem estava namorando e não sabia se deveria casar-se ou não com a sua namorada. Entre aspas, aqui, se não sabia, não deveria estar namorando, ok? Mas tudo bem. Ele estava em dúvida. E então ele fala o seguinte, eu vou pegar 3 pedras e há uma madeira no meio do lago. E aí ele ataca, se a pedra acertar, Deus quer que eu namore com ela. Ok? Inspirado em Gideão. Ok, ele atira a primeira, não acertou. Ele atira a segunda, não acertou. O que ele fala? Também assim fica muito difícil, deixa eu descer o barranco e ficar mais perto. Ele ficando mais perto, na terceira tentativa, ele acertou. Aí ele chega para o pastor e fala, agora eu entendi. Deus quer que eu case mesmo, porque na terceira tentativa eu consegui. Aí o reverendo diz assim no livro, poxa, será mesmo que você não forçou as coisas à vontade de Deus? Ele diz, não, reverendo. Se Deus não quisesse que eu acertasse aquela madeira, Ele faria com que eu despencasse daquele barranco. Já pensou nisso? Isso, irmãos, é tentar o Senhor, o nosso Deus. A história de Gideão não é um exemplo para nós, e você tem que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com narrativas. Aqui o texto não está nos ensinando que nós devemos testar a Deus buscando sinais pequenos ao longo da vida. Olha, se Deus quer que eu mude de emprego, vai passar um carro vermelho agora. Não existe isso, né? Não existe. E eu creio que há muitos de nós que fazem desse tipo de coisa. Mas vemos aqui. Vamos entender o que o texto diz e o que ele não diz. Gideão, entendendo aqui a linha de alguns estudiosos, Gideão está buscando saber quem é Deus. Baal era conhecido como aquele que era detentor das chuvas. Então Gideão está dizendo, se o Senhor é Deus mesmo, eu tenho essa dúvida. Me mostre por meio da chuva, do orvalho que seja. Eu vou colocar essa lã aqui, ela tem que estar molhada, no outro dia tem que estar seca, tudo bem. Eu não posso encarar isso como um pecado grande diante de Deus, sabe por quê? Porque Deus ouviu Gideão. Aí que está. Irmãos, Gideão não é como eu e você que temos a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus, o Espírito do Senhor. Gideão não tem a revelação especial de Deus como nós temos. A palavra de Deus, em Hebreus 1, versos 1 e 2, vai dizer que no passado, incluindo a época de Gideão, Deus falou de inúmeras maneiras, de muitos modos, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Então, na época de Gideão, Deus tinha meios extraordinários de se revelar. Agora, nós, como povo da nova aliança, não temos mais isso. Mas devemos entender o que Gideão está pedindo aqui. Se Deus atendeu a Gideão, Deus não compactua com o nosso pecado. Deus está se revelando a Gideão. Deus está mostrando quem Ele é no momento de fraqueza. Um dia um pai com seu filho endemoniado chega para Jesus e diz, eu creio que o Senhor pode fazer.
Ajuda-me na minha falta de fé. Nós precisamos disso. Que Deus nos ajude com os nossos medos, com as nossas incertezas. E como Ele vai fazer isso hoje? Nos levando para próximo de Cristo. Nos levando mais próximo da revelação especial. Revelação esta que Gideão não tinha. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Deus está trabalhando nas incertezas de Gideão. E Ele faz isso conosco até os dias de hoje. Não por meio de sinais, por meio da palavra, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por fim, irmãos, concluindo, ao refletirmos sobre a história de Gideão em Juízes 6, e as lições poderosas que elas nos oferecem, primeiro, percebemos que o remorso não é o mesmo que arrependimento genuíno. Muitas vezes lamentamos as consequências dos nossos erros, mas não verdadeiramente o nosso pecado. Deus nos chama, nós vimos esta noite, a lamentar o nosso pecado e não as consequências dele. Depois, nós aprendemos com a história de Gideão que Deus nos capacita para cumprir a sua vontade, mesmo quando nós nos sentimos fracos e inadequados. É verdade, irmãos, apesar de nós sermos chamados por Deus, termos dons e talentos, se Deus não estiver conosco, somos fracassados. Mas nós não precisamos confiar apenas nas nossas próprias habilidades, mas podemos confiar que Deus está conosco em toda a jornada. Aprendemos também, concluindo, que Deus lida com as nossas fraquezas. E uma delas é o desafio de destruirmos os altares da nossa vida, erigidos para deuses falsos. Não podemos ter uma vida superficial. Ou Deus é o centro da nossa vida ou não é. Ou estamos com Deus ou não estamos. Ou servimos a Deus ou aos demônios. Não devemos buscar a nossa felicidade, realização ou redenção no homem ou em planos redentivos que o homem, porventura, possa nos oferecer. O problema do Brasil não é só falta de educação. Não coloque o problema de um país como o nosso no sistema de educação. Não é. É a idolatria do povo mesmo. É um povo que odeia a Deus e a sua palavra. E cabe à igreja ser voz profética nessa nação. A começar por Ei Carvalho. 2 altares não funcionam com Deus. E nós vimos, por fim, que Deus lida com as nossas fraquezas. Ele se compadece de nós. Deus entende a nossa imaturidade. Gideão era imaturo. Ele precisava de sinal. E Deus, de forma misericordiosa e paciente, trabalhou isso no seu coração, mostrando que Ele, de fato, é o nosso Deus. E que nós não precisamos de sinais, mas, em última análise, precisamos de Cristo. Irmãos, por fim, gostaria de encerrar dizendo que a transformação que nós vamos acompanhar de Gideão, por meio da graça divina, encontra o seu clímax na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio a este mundo, passou as nossas fraquezas, foi tentado, foi cuspido, mas não negou ao Senhor. Ele enfrentou a fraqueza humana, suportando as tentações e os sofrimentos e até a morte de cruz, para nos remir e nos ensinar o caminho de dependência de Deus. Assim como Gideão foi chamado de poderoso guerreiro pelo Senhor, você e eu somos chamados de filhos amados de Deus. Não é você que vai guerrear por Deus. Deus enviou o seu Filho para guerrear por nós e nos ensinar o caminho da dependência do Senhor. A história de Gideão, portanto, aponta para uma história muito maior, que aponta e que nos ensina que nós não podemos salvar nós mesmos. Eu tenho dito que, usando aqui a frase de Tim Keller, primeira coisa que o Evangelho nos ensina, somos mais pecadores do que imaginamos e mais
fracos ainda. Muitos fracos. Se você acha que você é forte, vai chegar o dia que Deus vai mostrar o espelho da verdade e você vai entender a sua fraqueza, a sua maldade. Mas, por outro lado, o Evangelho nos ensina uma outra verdade, que nós somos tão amados, de um modo que jamais poderíamos imaginar ou sonhar em ser. Essa é a verdade do Evangelho, o Deus que opera através das nossas fraquezas. Amém. Em resposta ao que nós ouvimos, convido a igreja para que se coloque de pé, a fim de que cantemos juntos o hino Firmeza na Fé. Apesar da nossa fraqueza,